Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e reerguer, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e reerguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e reerguer, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma,
que a todos levanta. Pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e reerguer. A casa quando é santa é posto de emergência, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta. Pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e reerguer, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta. Pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e reerguer. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta. Pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus.
Tem um filme no nosso lar. Você quer ver? Solta. É a 4 primeiro. Você já vai lá. Pode soltar? Soltar.
Muito bom dia. Desejamos a todos uma manhã agradável, uma manhã saudável. Agradecemos a chuva da madrugada, não é mesmo? Como é bom. E sejam bem-vindos nesta manhã para mais uma atividade doutrinária desta casa. Esperamos utilizar bem os nossos minutos para esta integração, reflexão de importância. E o nosso palestrante hoje é o Fábio Dionísio. O Fábio Dionísio, embora anunciado aqui de São Paulo, na verdade ele é de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. E ele é engenheiro químico aposentado, autor de vários livros, depois no final a gente comenta, estão à disposição alguns aí. Preside o Recanto de Luz, lá mesmo em Ribeirão Pires, e há algum tempo estamos travando o relacionamento, né, Fábio, para trazê-lo a Matão. Faz algum tempo já que o agendamento foi feito, e hoje está conosco aqui numa jornada que começou na sexta-feira, no Clarim, ontem à tarde aqui no nosso lar, no seminário sobre a figura de Santo Agostinho, ontem à noite na comunidade, falando sobre Sheila, e agora de manhã vai nos falar sobre a cura da alma, espiritualidade e saúde. Então, desta forma, nós queremos saudar a todos com imensa alegria e vamos acompanhar a prece cantada apresentada pelo nosso sempre presente, de voz bonita, o nosso Maurício. Vamos acompanhar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, Pai. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja sempre assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos, Pai. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja sempre assim. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos de todo mal. Depois dos violinos, queremos cumprimentar os 3 integrantes que aqui estiveram e a voz bonita do Maurício, a nossa prece de abertura. Nós temos então a presença do nosso Fábio. Pela fala calma e mansa dele e ao mesmo tempo bastante didática, vocês vão gostar muito, tenho certeza. Seja bem-vindo, Fábio, bom trabalho para você, fique muito à vontade, a palavra é toda sua para falar lá do recanto e para falar do tema que atrai muito, já que a casa que você dirige dedica-se a essa temática com muita frequência, né? Esta casa aqui também se dedica a isso. Muito obrigado. Vou ficar à vontade. Você jogou a responsabilidade nas minhas costas e quer que eu fique à vontade. Bacana, né? Bom, eu vou ficar à vontade mesmo. Olha, não é por mal, mas eu estou brigando com os insetozinhos. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria que vocês me agradecessem porque eu trouxe a chuva para vocês. Eu faço isso sempre. Estava contando para o Orson, para o Rui, que nós fomos no Rio de Janeiro em março e eu usei casaco lá. E eu sou de uma cidade fria, você imagina como devia estar o Rio, né? Mas tem um lado bom nessa história toda. Então logo eu saia daqui vai voltar o sol. Então não se preocupem não, né? Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É um compromisso que eu assumi com a espiritualidade e essas aberturas para mim são muito importantes. Primeiro, para o meu resgate mesmo, né, em função do que eu preciso fazer dentro do meu programa. Em segundo, porque a gente quer pelo menos compartilhar um pouco da experiência. E eu sou do Recanto de Luz Irmã Sheila. Na verdade tem um nome muito comprido, é Recanto de Luz Pronto Socorro Espiritual Irmã Sheila, que se dedica a 32 para 33 anos na área de cura e cirurgia espiritual. Quando eu falo cura e cirurgia, eu me refiro a cura espiritual e cirurgia espiritual. Lá são feitos tratamentos, porque cura não é uma coisa que a gente possa garantir para ninguém. E a cura depende da espiritualidade maior, depende em última instância de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, e depende da gente também, das atitudes que nós temos para que se mudem os padrões que geraram as enfermidades. É muito importante esse lado aí. Cura é espiritual, ela tem que ser da alma e que se reflete depois no corpo físico. E também eu queria fazer uma outra explicação que é importante. Existem muitas facetas com relação a esse tema, medicina do além, espiritualidade e saúde. Aliás, a espiritualidade de saúde. E nós podemos falar da espiritualização que leva à saúde, né? Podemos falar do trabalho da espiritualidade com relação à saúde, podemos falar dos procedimentos que a espiritualidade utiliza para os nossos tratamentos, podemos falar do que gera a enfermidade, podemos falar a respeito da autocura e também da possibilidade de evitarmos ficar enfermos. Então, o tema é muito vasto. E como ele é muito vasto, eu vou navegar um pouco através de todos eles, mas eu não vou atingir a profundidade. Para vocês terem uma ideia, no primeiro semestre eu fiz um seminário sobre esse tema e foram 5 horas e eu não completei 70% do assunto. De tão vasto que ele é. E talvez por falta de capacidade minha mesmo. Mas de qualquer forma eu não consegui chegar a nem 70% dos slides. Se vocês virem ali, está escrito 120 slides. Mas eu prometo que eu não vou cobri-los todos hoje não, tá? Não fiquem preocupados.
E outra coisa, Santo Agostinho estava com 240 ontem, né? E você viu que eu usei uns 2 ou 3. Então é impossível falarmos sobre todos esses assuntos, sobre essas facetas, as faces da medicina, da espiritualidade, da saúde, mas quem quiser está no livro. Esse livro chama-se Medicina do Além, e eu vou contextualizá-lo também. Isso foi uma solicitação da espiritualidade. Nós temos esse trabalho sendo realizado há quase 33 anos, e em 2011 eu fui literalmente levado para Ribeirão Pires. Eu cresci não, mas eu vivi 31 anos em São Paulo, e depois eu me movimentei para Ribeirão Pires para fundar uma casa para nós termos uma sede para os trabalhos de cura espiritual e cirurgia espiritual. E naquela mesma ocasião, o benfeitor me pediu que eu registrasse num livro todo esse aprendizado, tudo o que acontecia. E exatamente essas questões que eu acabei de colocar, essas 5 ou 6 questões que foram colocadas. A capa é dele, não é nem minha. O nome é dele, não é nem meu. O conteúdo do programa dele, o índice dele, também foi dele. Então eu acabei fazendo um livro baseado nas informações que ele acha que devem ser compartilhadas, principalmente com a classe médica, porque ele pediu que isso era importante para que a classe médica entendesse como é que são esses processos e se acordasse um pouco. Hoje nós temos, na verdade, uma realidade bem diferente com relação à classe médica. Só vê o trabalho maravilhoso que a Associação Médica Espírita está fazendo para perceber como em 5 anos, 6 anos, nós tivemos uma verdadeira revolução nesse lado da medicina, né? Muitos médicos colocaram o espírito na variável enfermidade e cura, que antes, na realidade, só cuidavam da matéria. Existem depoimentos que foram registrados aqui, de pessoas que lograram a cura física. Eles são depoimentos registrados em cartório. Nós temos toda a documentação com os protocolos médicos para que mostre que houve o processo de cura e que isso está atribuído ao tratamento que eles realizaram. No caso, no Recanto de Luz, não é só lá que se faz esse tipo de cura, e que foram a pedido do nosso orientador colocados aí, para verificar como é que são os processos. E seus procedimentos também. O que acontece numa cura? Não existem milagres. Nós temos que desmistificar isso. Na verdade, existem leis naturais criadas por Deus que nós ainda desconhecemos. Nós estamos falando em física, estamos falando em física quântica, estamos falando em biologia, estamos falando em química. Tudo isso acontece dentro de um processo que a espiritualidade usa através dos seus intermediários, que são os médiuns, para que se realizem esses procedimentos. Então isso explica também muitas das coisas. E boa parte hoje está provado cientificamente, com protocolos científicos, tanto que é aceito pela comunidade científica. É que nosso desconhecimento é muito grande mesmo. Mesmo essas questões como, sabe por que você fica doente? Ou porque a gente pode se curar sozinho? Ou porque a gente pode evitar a enfermidade? Já se conhece aqui na Terra desde o ano de 1952. Nosso querido Espírito Emmanuel escreveu um pequeno livro, através das mãos abençoadas do Chico, que se chama Leis de Amor. Passou desapercebido entre nós. Talvez pelo título até, né? Leis de Amor. Mas lá ele fala por que nós ficamos doentes. Por que nós podemos evitar as doenças e o que é que nós podemos, a nível tanto profilático como terapêutico, tratá-las. Que isso está capturado nesse livro Medicina do Além aqui, né? Está tudo capturado aqui, bem como muitas outras obras do próprio André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, Domínio da Mediunidade, Mensageiros da Luz,
Existe muita coisa que está escrita pelo próprio André Luiz, só que em fragmentos, e que tudo isso foi colocado. Outra coisa que eu queria avisar é que isso aqui segue Kardec na integridade, tanto que ele me pediu que eu fizesse uma ligação entre qualquer tema e Kardec. E ai de mim se eu sair dessa linha, né? Eu já não sou de sair dessa linha, mas ai de mim se eu sair dessa linha. Então, o registro também bibliográfico já foi dado. André Luiz, Emmanuel, a experiência no Recanto de Luz, irmã Sheila. Então, eu vou tangenciar um pouco cada um desses temas. Mas eu vou começar por cima mesmo, né? Não vou falar que eu vou começar pelo começo, eu vou começar por cima. Quando a gente vê um trabalho de cura, como por exemplo, que tem realizado aqui, eu fiquei impressionado com as câmaras, com as macas. Esse é o futuro do trabalho de cura no Brasil inteiro, trabalho de macas. Nós trabalhamos com um médium só, de efeitos físicos, mas eles estão desaparecendo. E o objetivo da espiritualidade é criar um trabalho dessa forma. E aí entra uma particularidade que é minha. Isso aqui, na realidade, é um embrião de um hospital espiritual. Hoje, ele é um hospital espiritual, mas ele é pequeno. E eu acredito que a espiritualidade está indo para esse lado, como acontece principalmente no Rio. No Rio de Janeiro existe muito trabalho de cura. São Paulo não é característico para isso. E, aliás, eu diria que eu sinto essa discriminação mesmo lá em Ribeirão Pires, né? Mas a tendência é criar em núcleos muitas macas, muitos médiuns e médiuns específicos, pelas características em que eles foram preparados no mundo espiritual e no seu processo de preparação física, né? Chakras, centros de força, glândula pineal, uma série de características que são parte do dom mediúnico de quem está vindo para cá. E cada vez mais macas, mais médiuns. Por isso que eu falo que isso aqui são núcleos de hospitais espirituais, como já existem. Quando nós pegamos o Frei Luiz, no Rio de Janeiro, e uma entidade que acho que chama-se Nosso Lar, em Paraná, se não me falha a memória, na qual vocês têm de 50 a 70 macas trabalhando simultaneamente, nós temos um hospital, né? Então, hoje nós estamos ligados a uma cidade espiritual. Por detrás de tudo isso tem, na verdade, uma estrutura muito grande. Nós vemos os médiuns trabalhando e achamos que tem um espírito ou outro que desce, entre aspas, desce até aqui para nos ajudar nesse trabalho. Não, tem uma estrutura enorme do outro lado. Nós especificamente estamos ligados à cidade de Alvorada Nova, que vocês estão ligados. Carbar e a irmã Sheila são grandes amigos e eles trabalham em conjunto. Cada um tem seu papel, sua função, mas a Sheila e o Carbar estão muito integrados. E nesse hospital espiritual existem médicos. Existem médicos que muitos deles foram médicos aqui na Terra em reencarnações passadas e que ao voltarem para o mundo espiritual, dependendo da sua situação espiritual, do que eles realizaram em vida, eles são admitidos ou não também na medicina espiritual. O Dr. Xavier, que ontem eu falei sobre a irmã Sheila, e o Dr. Xavier, que na verdade é um nome fictício, ele trabalhava com Sheila em 1600 como médico. E hoje ele é o cirurgião-chefe no Recanto de Luz Irmã Sheila. Ele é um espírito e é cirurgião-chefe de todas as atividades cirúrgicas e tratamento no Irmã Sheila. É um médico de 1600, já era médico. E ele trabalhava dando assistência gratuita aos pacientes da Irmã Sheila. Então não é um espírito novinho, é um espírito que já tem uma certa evolução. Eu estou comentando dele porque quando ele retornou da última reencarnação, ele era um médico aqui na Terra, chefe da cadeira de cardiologia da Universidade do Rio de Janeiro, o médico mais novo que assumiu uma cadeira
como titular de uma cadeira nessa universidade, desencarnou e levou 11 anos e 2 meses para ser admitido e preparado para o trabalho na medicina do além. Ele que já era um médico desde 1600 e que era chefe da cadeira, titular da cadeira de cardiologia e que trabalhava na equipe de Carlos Chagas. Ele fez parte do projeto Manguinhos, no desenvolvimento da vacina da febre amarela, desenvolvimento da vacina da malária e a identificação do mal de Chagas. Então nós temos, na realidade, um corpo por detrás de todas as nossas atividades aqui de cura no Brasil, que são médicos experimentados, médicos com muita vivência e principalmente médicos que têm muito amor no coração. Esse hospital de Sheila tem 14 equipes, de acordo com a Abel Glasser e de acordo com o que nós sabemos no Recanto e Luz, irmã Sheila. E também do lado desse hospital existe um núcleo muito pouco citado, chama-se Núcleo de Desenvolvimento da Medicina do Além. Esse núcleo, ele é principalmente, o objetivo principal dele é o desenvolvimento da medicina do futuro. Não só para desencarnado, porque o desencarnado volta enfermo e muitas vezes se torna enfermo, inclusive no próprio mundo espiritual, e acaba sendo tratado no mundo espiritual. Mas também são tratados pessoas encarnadas, que à noite, em desdobramento, são levados para esse hospital e são realizados, por exemplo, intervenções cirúrgicas, e depois retornam, voltam para o corpo, e tem o dia a dia e nem lembram do que aconteceu, né? E esse hospital, como vocês visualizam, a única diferença entre ele, eu não diria que é a única, mas uma das diferenças que existem entre esse hospital no mundo espiritual e os nossos hospitais, primeiro que funciona tudo direitinho, já começa por aí, né? Mas tem centro cirúrgico, tem antessala cirúrgica, tem a pós-cirúrgico, tem as enfermarias, tem os enfermeiros, tem os médicos, tem um banco de dados, tudo. Tanto que todos os atendidos nesse hospital, no Recanto de Luz Irmã Sheila, e todos os centros espíritas que estão ligados ao Hospital de Sheila, todas as nossas fichas médicas estão no gabinete de Sheila. Tudo está lá, nosso prontuário se encontra lá. O meu prontuário eu sei que está lá, porque eu já fui atendido várias vezes, até ao ponto do Dr. Xavier me perguntar na última vez, você de novo, o que é que você conseguiu fazer agora? Né? Então já faz 4 meses que eu não apareço por lá. Tenho vergonha. Mas todas as fichas estão lá. Eu quero mostrar essa estrutura porque a gente acha que realmente são alguns espíritos bons que vêm para cá. Não. Né? As fichas já estão lá. É muito comum vocês chegarem ao tratamento, fazerem a ficha, e essa ficha ser encaminhada para a anamnese, é que sou engenheiro, né? Anamnese, para ser realizada lá. No Recanto de Luz isso acontece. As fichas são enviadas, a contraparte espiritual é enviada para esse hospital, e a junta médica, que existe lá, faz a orientação. E essa orientação é trazida poucos minutos depois para que seja transcrito num papel como um receituário. Nem todo mundo trabalha com receituário. Nós trabalhamos com receituário. O receituário prescreve, às vezes, extratos, às vezes a pomada de vovô Pedro e às vezes o evangelho no lar. Porque, na verdade, o que a gente está precisando é mudar de comportamento. Aliás, eu diria que sempre, né? Como diz Emmanuel, nesse livro Leis de Amor, toda a enfermidade se encontra no perispírito. É responsabilidade do indivíduo a enfermidade que ele tem. Ele gerou a enfermidade, com algumas exceções. Exceções, por exemplo, nós temos um corpo físico,
e ele foi preparado para uma certa permanência, uma certa duração aqui na Terra. Então existem dificuldades naturais com o processo de envelhecimento, porque os sistemas começam a falir, a falhar, perdem a capacidade, por exemplo, de acumularem fluido vital, de receberem e acumularem fluido vital. Então isso não é uma enfermidade, isso faz parte do próprio ciclo de vida. Quando eu falo de enfermidades, são todas aquelas que nós adquirimos através das nossas emoções, através das bactérias e vírus e qualquer outra coisa, em função de comportamentos que eu vou citar daqui a pouco. Bom, aí acontece a cura. Nós temos, dentro da cura, nós temos vários procedimentos, como, por exemplo, materializações e desmaterializações. No processo de materialização e desmaterialização, que era comum na época do Peixotinho, do Chico, do Fábio Machado, do Jair Soares, do Gilberto Arruda até 2015, né, que ele trabalhava no Frei Luiz, e muitos outros, ocorrem dentro de um tratamento. Nós não vemos, a gente não percebe, porque hoje raramente se usa. Aqui no Brasil não se usam mais instrumentos que eu saiba. Talvez tenha um ou dois, mas são raridades. Lá fora ainda acontece, principalmente na Oceania eu sei que estão acontecendo muitos tratamentos com ferramentas ou instrumentos, com ferramentas ou instrumentos cirúrgicos. Mas aqui não acontecem mais. Mas que elas ocorrem, ocorrem. Tá? Quarta-feira passada, nós tivemos um caso que eu queria compartilhar com vocês, e de uma pessoa, uma senhora, que ela estava com câncer de mama. Ela fez o tratamento espiritual, ela não fez tratamento médico, ela fez tratamento espiritual e trouxe a tomografia. A tomografia mostra a intervenção cirúrgica aonde o foco tinha se alastrado e o encapsulamento do foco central, onde estava a parte principal do câncer. O encapsulamento é uma materialização, eu vou ser redundante, materialização de matéria em volta das células cancerígenas. Por que eles fazem isso como um dos procedimentos? Porque a célula, para crescer, para se multiplicar, precisa de alimento. E esses nutrientes vêm pela circulação sanguínea. Consequentemente, se você encapsula, não permite o fluxo sanguíneo, a célula ou morre ou adormece. Não necessariamente ela morre, mas ela pode adormecer ou morrer. Morreu, acabou. Só que como ele tinha se alastrado, eles tiveram que fazer intervenções aonde já haviam ramificações. E aí foi cirúrgico, mas ninguém cortou nada. Não tem uma cicatriz, nada. Mas houve uma intervenção. Então foram processos, foram múltiplos processos. Um deles foi a materialização de elementos químicos gerando uma cápsula. E se fizer a biópsia, vai encontrar e vai identificar o tipo de material que foi utilizado. Esse é um processo de desmaterialização, matéria que foi convertida em energia. Nós sabemos que isso é possível, os físicos estão fazendo experiências de materialização, só que eles não conseguem controlar o processo, mas eles conseguem fazer desmaterializações e materializações, e vai chegar o dia, de acordo com a comunidade científica, que aquelas viagens que o Dr. Spock fazia em Jornadas nas Estrelas, só não façam assim porque eu sei que são velhos, tá? Porque quem assistia a isso era eu. E eu já não sou mais um garoto. Né? Então, finjam que não sabem quem é. Né? Depois vocês procuram na internet, era Dr. Spock, Jornada nas Estrelas. Né? Ele entrava num cilindro e aí ia lá no planeta. Isso aí vai ser possível. Vai ser realmente possível, segundo a comunidade científica. Então, nós estamos falando de coisas que são possíveis, são reais. Não fazem parte mais do imaginário, e sim fazem parte de uma realidade que está muito próxima. E nós sabemos
que a partir do momento em que nós provarmos que somos capazes de viver sem guerras nucleares, vai haver um desenvolvimento muito rápido tecnológico aqui na Terra. Tá? Eu não estou falando que vai chegar um mundo de regeneração rápido, eu falei que vai chegar muita tecnologia, por permissão do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas voltando ao assunto. Então, coisas desse tipo é que são realizadas pelos médicos espirituais aqui na Terra, através dos médiuns. Onde é que entram os médiuns? No caso específico do Edson Barbosa de Souza, que é o médium de efeitos físicos, o médium de ectoplasmia, que trabalha no Recanto de Luz Irmã Sheila, tem 7 mediunidades ostensivas e mais ou menos 13 no total, mas são 7 mais evidentes. Ele foi preparado no mundo espiritual para isso. A preparação de um médium normalmente leva 20 anos, de acordo com os nossos mentores. No mundo espiritual, você começa a estudar, se preparar, se ambientar psicologicamente para o trabalho que vai realizar. Falei em média, hein? Não quer dizer que seja... Tem médios que vêm rápido e médios que demoram mais. Tudo depende das características mediúnicas do trabalho e da rebeldia do espírito, né? Porque tem espírito que não gosta de estudar, tem espírito que gosta de estudar. Ainda bem que aqui na Terra todos gostam de estudar, né? Mas lá no mundo espiritual tem muita gente que não gosta. E são preparados com relação a conhecimentos, preparados também no seu processo físico. Qual vai ser o tipo de característica física? Existe toda a carga genética dos pais, então os pais vão ter que ser também estudados e escolhidos de acordo com as características genéticas que vão passar para o indivíduo, e são realizados programações de alterações cromossômicas, para que, a hora que você reencarne, todo o teu código genético, todo o teu processo de crescimento físico, vá para determinados pontos. Por exemplo, glândula pineal. Nós sabemos que a glândula pineal de um médium é diferente de uma glândula pineal de um ser normal. Não que o médium não seja um ser normal, mas ele sofre tanto que eu acho que não deve se considerar como normal. Eu, pelo menos, que tenho um pouquinho de intuição, eu sei o que apanhei a vida inteira, então fico imaginando um médium de cura, como deve ser complicada a vida dele. A glândula pineal tem muito mais cristais, tem muito mais características que permitem a abertura para o mundo espiritual, porque é o nosso portal com o mundo espiritual. Nós temos também os centros de força, onde ocorrem todos os processos de trocas energéticas, distribuição, acúmulo nos sistemas. Cada centro tem uma área de atuação, né, onde todas essas energias correm, entram e saem, e assim por diante, que também devem ser preparados, porque os centros de força que estão no corpo físico têm que ser compatíveis e adequados aos centros de força no campo perispirítico, né? No campo espiritual. Então, isso não é uma coisa que acontece sim, mais ou menos. Na verdade, tem um planejamento, tem os executores, tem pessoas que trabalham com a parte genética. E tudo isso é uma coisa muito complexa. Não é simplesmente um espírito baixa aqui e simplesmente ajuda a realizar um tratamento. Daí a responsabilidade que nós temos nesse negócio. Um médium que foi preparado 20 anos, tem um programa reencarnatório. E eu confesso que médium missionário, eu vou dizer o Chico, quem mais? Missionário. Nós estamos aqui para pagar a conta, porque senão estamos no lugar errado. De vez em quando a cegonha erra. Aqui é um mundo de provas e expiação. Se é um mundo de prova e expiação, é porque nós viemos aqui para provas e expiações. Um médium, ele deve bastante. Ele recebe o dom da mediunidade para quitar mais rapidamente as suas dívidas. Né? Então, olha a responsabilidade. E, infelizmente,
nós temos um quadro muito negativo com relação ao sucesso dos médiuns. Eu costumo dizer, baseado no que eu vi, eu não sei se é exatamente esse número, que de cada 100 médiuns que são preparados, somente 5 trabalham na mediunidade. E completista mesmo, ou próximo de completista, é 1. 95 nem chega a atuar. Olha que quanto desperdício nós temos nesse processo. Mas retornando aos processos de cura, né? Hoje quero falar um pouquinho sobre os processos. Nós tivemos um caso, aliás, eu não vou nem contar o caso do Recanto, eu vou contar um caso que eu fiquei muito impressionado no Frei Luiz, no Lar Frei Luiz do Rio de Janeiro. Lá estava o médium Gilberto Arruda. Quem conta esse caso é o Dr. Paulo César Fructuoso, que é um médico que trabalhou 37 anos no Lar Frei Luiz. O Gilberto Arruda era um médium de efeitos físicos, não só de cura, mas também de entrega de fluidos, ectoplasma, para materialização de espíritos. E um espírito, que era um doutor alemão, tem que ser sempre doutor alemão, nunca sei porquê, né? Tanto que o nosso doutor Stefan Oswald não é alemão, mas ele fala com sotaque alemão. Não entendi até hoje, mas acho que é praxe entre eles, que chamava-se Frederick von Stein. Primeira Guerra Mundial, médico, desperdiçou a reencarnação como médico e teve que atuar aqui na Terra, materializando-se. Ele se materializava. Não é o caso dos espíritos no Recanto e Luz Irmã Sheila, e não é o caso praticamente em nenhum outro trabalho de cura. Mas nessa situação, muitas vezes quem se materializava era esse médico. Muitas vezes quem realizava a cura era o Gilberto, incorporando esse médico. Então tem uma diferença muito grande. E o Paulo César Frutuoso levou um amigo para que fizesse uma intervenção espiritual, porque ele necessitava trocar a válvula mitral. Uma das válvulas não estava funcionando direito. Esse, inclusive, era um doutor e era ateu, mas ele acabou cedendo ao amigo, porque o amigo realmente mostrou muita preocupação por ele. Falou, eu vou, né? Vamos lá. E ele foi. Qual foi o processo utilizado pela espiritualidade, pelo doutor Frederick von Stein? Materializou uma válvula mitral em volta da válvula danificada, utilizando parte do ectoplasma do próprio paciente. No momento que consolidou a válvula mitral e ele percebeu que ela estava apta a entrar em funcionamento, desmaterializou a válvula interior. Não precisou ter corte, não precisou ter absolutamente nada. Nós estamos vendo um processo de materialização e desmaterialização. E um grande aprendizado, porque o Espírito explicou que o grande problema da rejeição de órgãos não é o corpo físico que rejeita, é o perispírito, por causa da estrutura do perispírito. E faz sentido, porque o modelo organizacional biológico do corpo físico é o campo do perispírito. Se não se encaixa, ou por algum motivo, alguma coisa não dá certo, há o processo de rejeição. Então ele usou parte dos fluidos do médium, que já eram constituição do médium, que já se encontravam no perispírito, para que não houvesse processo de rejeição. Não estamos falando de milagres, estamos falando de tecnologias muito avançadas, que vão estar aqui na Terra em breve, dependendo do merecimento. Quando a gente entra num atendimento, chega e faz o atendimento, não é o médium que decide se vai ter a cura ou não. Não é o espírito que está fazendo a intervenção que decide se vai ter a cura ou não. Isso vai para seres angelicais, seres muito evoluídos, que analisam a tua ficha kármica, que analisam o teu prontuário e tomam a decisão se é bom ou se é ruim a cura. Não é nenhuma questão de merecimento.
Eu comento isso agora sob o ponto de vista do paciente, porque metade dos pacientes já vem morto para o tratamento, pelo menos no Recanto de Luz. Nós temos aproximadamente 20% que é CA, que é câncer. Temos muitos problemas graves, leptospirose, problemas de tuberculose, cânceres. Nossas prioridades, por exemplo, sábado passado, nós tivemos presencialmente 712 pessoas em tratamento. 140 eram prioridades. Prioridade, assim, o mais bonzinho é um câncer básico. O mais bonzinho. Tem pessoas que saem do hospital, vêm, fazem o tratamento e voltam. E os demais? Os demais, que às vezes é uma bursite, né? Eu falo bursite porque uma vez uma mulher veio indignada falar comigo, porque ela vinha fazer tratamento e não curava a bursite. Eu tinha acabado de saber, vou confessar, a Cris, que eu tinha acabado de saber horas antes que minha esposa estava com metástase. Eu tive pena da pessoa. Vim reclamar, indignada, porque não estava curando uma bursite. Mas a reação não existiu, que eu estava tão chocado que não existiu. Atitude mental. Vai curar como? Né? Mas retornando ao assunto central. Então, vários motivos para que as pessoas estejam doentes. O espírita adora drama, já começa por aí. Tem que ser um karma básico, pelo menos. Né? Eu matei muita gente na outra reencarnação. Eu tenho que morrer. Então já vai fazer a cura, não sei porquê, talvez para ser ouvido no seu drama. A história do karma, isso é um karma, isso é um karma. A gente ouve. Né? Ou então, eu gosto da frase célebre, também espírita. Eu não tenho merecimento. Aí eu pergunto, veio fazer o que aqui? Está ocupando a cadeira. Você sabe o que é colocar 700 pessoas dentro de um centro espírita? Tem gente que senta na mureta. Tem uma mureta ali no jardim, senta lá, porque não tem lugar para todo mundo, né? Veio fazer aqui, está ocupando a cadeira do outro, né? Não, obviamente que a gente não faz, porque a gente pensa, como bom cristão, a gente pensa, mas a gente não faz, porque na realidade cada um dá o que tem. Mas eu queria falar um pouquinho dessa faceta, que são por que nós adoecemos. Tem doenças que nós pedimos. Não é uma questão de karma. Eu sou um exemplo vivo. Eu tinha esse compromisso com o trabalho de curas espirituais e cirurgias espirituais lá de trás. Fui preparado para isso. Aí sim, eu não tinha merecimento, então não recebi mediunidade, mas eu tinha o trabalho para fazer, resgate. Mas eu tinha que passar por uma fase de trabalho bastante intenso para criar características organizacionais para depois montar um trabalho desses, fisicamente. Né? Acabei trabalhando na engenharia e assim por diante. Mas tinha que ter o chamado num determinado momento. Então foi programado que eu teria um problema em que eu iria ser tratado aonde eu fui tratado. Nada acontece ao acaso. Cheguei, na primeira sessão, sarei. Mas me chamou a atenção, obviamente, por uma questão de inspiração, isso já estava programado em mim, deu start, caiu a ficha. E eu fiquei e acabei me envolvendo com todo esse trabalho. Foi karmático? Karma foi o resgate, mas não a doença. Foi a maneira de ser chamado. Os evangélicos usam uma expressão que eu acho muito bacana, diz assim, é um chamamento. Chamamento não é karmático. Não é uma questão de falta de merecimento. Muitas vezes nós precisamos acordar. E essa matéria, ela realmente influi. Quanto mais eu vou envelhecendo, mais eu percebo a influência que a matéria tem. É só ver essas grandes personalidades que nós falamos ontem. Eu citei São Francisco de Assis, citei Santo Agostinho,
citei o próprio Carbar, podia ter citado o Fabiano de Cristo. Eu estava conversando com o Rui a respeito do Fabiano de Cristo. Foi a mesma coisa, porque a matéria realmente atrapalha a gente sob o ponto de vista da percepção espiritual, da nossa consciência do que nós viemos fazer aqui. Então nós precisamos de um chamamento. Tem aquelas doenças, e isso é o principal, que são programadas por nós mesmos aqui nessa reencarnação. Não estava previsto. Foi o que o Dr. Xavier falou. O que é que você aprontou desta vez? Né? Porque, na realidade, nós temos um comportamento, nós temos atitudes, que eu pretendo falar um pouquinho sobre eles também, que acabam gerando as nossas enfermidades. Nós somos... O espírita também tem um lado muito interessante. Nós aprendemos que é feio não poder perdoar. Né? Então, já nós vamos para a mágoa. Nós perdoamos o outro, nós desculpamos. Né? Na verdade, não perdoamos coisa nenhuma, né? Mas o espírita não pode admitir que não perdoa. Mas ele pode ficar magoado. A mágoa, a curto, médio e longo prazo, é um dos principais motivos do câncer. Porque o que é que faz a mágoa? É uma, desculpe o termo, uma porrada no nosso sistema imunológico. E também afeta a capacidade do espírito de controlar seus órgãos e seus sistemas. E a nível de genes. Consequentemente, a curto e médio prazo, você começa a criar uma deficiência, uma propensão a esse tipo de doença. Nem todo câncer é por causa de mágoa, tá certo? E nem toda mágoa vai gerar câncer, hein? O pessoal adora generalizar. Mas é, inclusive, algo que está escrito nos livros hoje, de autoajuda. Não precisa ser espírita. Existe até associação de sentimentos e emoções com enfermidades, com doenças. Né? Mioma em mulher é muito comum a origem ser mágoa. É comum, não quer dizer que todas são. E nós somos campeões em criar problemas para nós mesmos nessa reencarnação. Não estavam previsto. Vai ser curado, provavelmente. Se não for, passou demais da conta, né? Vai ser curado. Por quê? Porque a cura também tem outra faceta com relação a esse negócio das doenças. Se você tem um trabalho, se você tem um programa reencarnatório, e esse programa reencarnatório exige, ou pede, não exige, pede que você permaneça na Terra, porque outros talvez tenham mérito que você permaneça na Terra, sua família, ou a comunidade, ou os funcionários de uma empresa, eles vão te curar. Já não estava programado, você que criou. E você precisa da experiência, a bondade de Deus é tão grande, e a bondade desses espíritos que realizam esses trabalhos é tão grande, que eles vão te curar. Agora, existem alguns que não vão curar, porque são necessidades. Eu falei isso, conversei sobre isso ontem, eu não lembro com quem foi, mas eu vou contar um caso interessante. Nós tínhamos um tarefeiro cuja mulher estava com câncer no rosto. Nas intervenções cirúrgicas, ela já não tinha mais nada aqui, ela tinha apenas uma cobertura. E o médico não falou para ela, mas o nosso médico, o Dr. Xavier, hoje eu estou dedando o Xavier, depois eles vão contar para ele, acho que essa semana eu não vou aparecer por lá. Né? O Dr. Xavier disse o seguinte, numa reunião, num tratamento, bem-aventurado quem tem câncer. Imaginou? Que a gente devia agradecer. Nem todo mundo está preparado para entender isso. Certo? Eu, como sou um papagaio, numa reunião pública eu falei isso. Né? Eu falei isso, olha, deveria agradecer todo aquele que tem câncer. E ela estava lá. Bom, eu não sabia que ela estava lá. Ela desencarnou. Depois de alguns meses, eu acho que é quase um ano depois, num trabalho de esclarecimento, eu trabalho também no esclarecimento e na desobsessão, e no encaminhamento, a gente faz tudo, porque é errado dizer que é só desobsessão. Na verdade, muitas coisas acontecem nesses trabalhos.
quem me aparece? A mulher. E eu fui atender. E eu não sabia que ela era. Ela falou para mim, eu fiquei com muita raiva de você. Eu falei, por que, irmã? Aquela voz mansa de espírita, né? Por que, irmã? Né? Porque você disse que eu devia agradecer a Deus por estar com câncer. Na hora eu lembrei quem era. Aí eu expliquei. Primeiro eu joguei a culpa no Dr. Xavier. Não, foi o Dr. Xavier que falou. Né? Aí depois eu limpei a barra dele. Porque eu falei para ele. Eu falei para ela, não, Dr. Xavier quis dizer que é importante esse processo como depuração do perispírito. Você prefere, agora que você está aí mortinha, você prefere que teu perispírito esteja doente ou esteja bem? Ela falou, não, é verdade, eu prefiro que ele esteja em ordem. Então, quem chupou toda essa carga foi o corpo físico, que é uma grande esponja, usando uma expressão do Emmanuel. É uma grande esponja, porque a doença desce do perispírito para o corpo físico. E às vezes, está escrito em Emmanuel e em André Luiz, é a forma necessária de depuração do perispírito. E o corpo nada mais é do que um processo utilizado na cura do perispírito. Né? Que na realidade o grande objetivo não é a cura do perispírito, é a cura da alma. Por quê? Por que o perispírito adoece? Porque nós somos uma porcaria. Uma porcaria. O André Luiz, ele explica, só para entender um pouquinho com relação a esse processo todo. Ele diz em Missionários da Luz, Evolução em Dois Mundos e no Domínios da Mediunidade, que o perispírito, que sabiamente Allan Kardec só disse que era perispírito, é composto de vários corpos. E ele dividiu e falou em três, André Luiz. Falou no corpo causal, sede da nossa memória, aí ele falou sede da nossa consciência, mas sede da nossa memória. No duplo etéreo, que é o tanque do nosso combustível, tá, o fluido vital. E falou do corpo mental. E disse também, que aliás foi muito bem estudado pelo Dr. Hernani Guimarães, que quem modela o corpo físico, ou quem é o molde, vamos dizer assim, do corpo físico, é o perispírito, que ele chama de psicossomático, tem corpo astral, tem vários nomes aí. Mas vamos falar em perispírito. Então, nós somos, na realidade, fruto do nosso perispírito. Por isso, quando você vê um fantasma, você fala, pô, mas ele parecia que nem um morto. O morto que eu conheci. Obviamente que tem que parecer. Claro que o perispírito tem plasticidade e eu posso aparecer de jeito diferente. Tanto que a irmã Sheila, com o Divaldo, não sei porquê, ela gosta de aparecer com 16 anos, 18 anos. E nós sabemos que ela desencarnou com 28. Né? Com o Chico já aparecia como uma senhora, uma moça lá de 28 anos. Uma senhora, aquela senhora 28 anos. Já senti um choque aqui. Né? Já estou passando mal. É que eu esqueci de montar o campo, a minha barreira vibratória aqui. Vou montar uma barreira aqui dentro. Agora estou imune. Dá para falar bobagem agora? Não, né? Mas depois eu apanho da minha esposa, não tem jeito. Não, quem manda é ela. E voltando, senão eu vou acabar me perdendo. No perispírito, no corpo astral, é a sede causal, é a sede da nossa memória. E o perispírito é o molde do corpo físico. E ele também disse que o corpo mental é o molde do perispírito. Vamos remontar a uma metalúrgica, uma usina que coloca seu metal fundido para que se forme uma peça. Se o molde está com defeito, o que acontece com a peça? Certo? Se o molde do pudim está com defeito, o pudim vai sair com defeito, certo? Não é verdade? Não, aquilo foi bonito, né? Não foi outra coisa. Aquilo não foi defeito. Só faltou os 2 botões de geleia, né? Para parecer uma lapela. Então, esse é o problema, que se o perispírito apresentar qualquer defeito, qualquer deficiência,
e os médiuns, principalmente os passistas, identificam isso, ou os videntes identificam isso com muita facilidade, isso vai acabar se refletindo no corpo físico. E o molde do perispírito é o corpo mental. No corpo mental está a mente. A mente é o mecanismo de governança de todo o corpo físico e de todos os corpos físicos que o homem tem, que o ser humano tem. Porque o André Luiz, ele fala que nós poderíamos ter uma tabela periódica de todos os elementos constituídos do perispírito. E a mesma coisa por tabela podemos falar com relação ao corpo mental. Então é matéria, só que é uma matéria sutil. Matéria bem sutil, mas é matéria. Então, quando nós temos uma deficiência em um desses corpos, isso automaticamente se repassa para os demais corpos. O que gera problemas nesses corpos? Eu vou citar o primeiro para mim, eu sempre gosto de começar, que é a nossa consciência. O espírito, mas antes disso, só para dizer como é que o espírito governa o corpo físico. O espírito, através da mente, ele manda seu desejo, suas atribuições, suas vontades para o chakra coronário. Eu vou usar a palavra chakra, tá? Para ficar mais fácil para mim. Chakra coronário. E o chakra coronário passa as ordens e atribuições para os demais chakras. Ele é o nosso principal centro de força. O frontal é o que está mais ligado ao corpo físico, com relação às células, com relação aos órgãos, né, aos sistemas, mas principalmente com relação às células e o sistema nervoso. O chakra frontal manda a ordem para o córtex, do córtex vai para o bulbo e do bulbo desce pelo sistema nervoso, dando as ordens célula por célula. Nós temos trilhões de células. Nós automaticamente controlamos cada uma das células. Faz parte do automatismo que nós já adquirimos, para vocês verem como nós somos tão complexos e incríveis no que já conquistamos. E eu comento sempre que só falta uma coisa a gente conseguir controlar ainda, que nós não temos automatismo ainda no nosso corpo físico. A nossa língua. Ainda não conseguimos controlar a língua. Bom, se por acaso o Espírito manda, nós que somos Espírito, mandamos alguma ordem distorcida para a célula, da célula, de acordo com o André Luiz, o comando vai para o citoplasma, do citoplasma vai para o núcleo, e do núcleo vai para o gene. E o gene é o que, na verdade, cria todo o nosso corpo, né? A partir do código. Se alguma coisa der errado nesse processo de comunicação, a gente não controla direito nossas células, bem como os órgãos, bem como o sistema endócrino e todos os demais sistemas do nosso corpo físico. Uma delas é a consciência. A consciência, ela se encontra no lado do mundo espiritual, né? No perispírito. A nossa consciência, quando nós temos noção de que erramos, automaticamente, por uma lei natural que está em nós, nós buscamos a reharmonização. Mesmo que seja inconsciente. Mas nós temos que chegar ao ponto de saber que erramos. Por exemplo, nós vemos muitos criminosos fazendo coisas incríveis por aí. A gente se pergunta, mas será que o cara não se pergunta? Não, ele não se pergunta. Não caiu a ficha ainda. Mas na hora que... Por isso que inclusive nem morre, né? Porque muita gente fica torcendo, né? Falei, poxa vida, já que os sentimentos da pessoa, será que isso não mata a pessoa? Não, não morre. Mas na hora que vem a consciência do erro, vem o remorso. Fruto do quê? De uma lei que está em nós. Nós temos dentro de nós, eu gosto da palavra germes, que foram colocados por Deus desde o instante da nossa criação. E uma delas é a grande lei que rege o universo, que é a lei do amor. O amor é a lei que rege o universo inteiro. A lei do amor, nós podemos dizer que é uma lei de harmonia. Se vocês pensarem no universo, por que o universo não entra em caos?
Porque a lei garante a ordem no universo. Senão, seria o caos. O homem, o ser humano, é a única entidade criada, a única coisa criada por Deus, que tem a capacidade de criar desarmonias. Porque é um ser pensante. Olha que incrível, é um ser pensante, né? Mas Deus limita a liberdade, porque sabe que no começo nós podíamos criar um problema danado na sua criação. Então, nossa liberdade é proporcional ao nosso grau de consciência. Mas nós temos o livre-arbítrio. Então, naturalmente, nós buscamos a harmonia, pela lei que está dentro de nós. Por isso que a gente desesperadamente pede a reencarnação. Diz nossos mentores que as pessoas desesperadamente solicitam poderem reencarnar para resgatarem suas dívidas, para consertarem os erros que fizeram. É isso que nos leva à busca do equilíbrio, à busca da harmonia. Só que isso não acontece do dia para a noite. Tem que ter uma série de coisas que devem acontecer para que a situação se crie e você possa se reharmonizar com o próximo, ou com a natureza, ou com qualquer outra coisa. Enquanto isso não acontece, nós ficamos desequilibrados. Isso, de acordo com Emmanuel, perturba a capacidade do espírito fazer todo esse controle. E também tem outra faceta. O espírito, por causa dessa cultura da culpa, desde a época de Moisés, nós fomos controlados pelas várias igrejas, pelas várias religiões, através da culpa. Muitas vezes o espírito se pune. E ele manda a ordem para expressar o gene de um câncer. Existem mais de 100 genes que são identificados com causadores de câncer. Eles são chamados de oncogenes. O espírito, ele se pune e manda a ordem para que o gene se expresse. Isso é outra coisa que acontece na cura. A pessoa vem e o espírito fala, vamos curar, mas não adianta. Ele vai novamente reincidir na doença, porque ele está se punindo. Além de mais, fazendo uma pequena digressão, tem aquele que gosta de estar doente. Porque nós vivemos uma sociedade hoje em que cada um vive sua vida. Dentro de casa, ninguém fala com ninguém. Muita gente, hein? Não estou dizendo todos, muita gente. Processo de envelhecimento. Primeira pessoa que acaba sendo deixada de lado são os nossos avós, nossos pais. E eles sentem a falta do carinho, sentem a falta da comunicação. A doença é excelente para chamar a atenção. Não adianta que você não vai conseguir curar. Porque ela precisa disso como um mecanismo de obtenção de uma carência. Os espíritos vão lá e ajudam dentro do possível, mas volta. Tem um caso de uma pessoa que tinha um problema de movimento no braço. Ele vinha no centro, ele estava com o braço paralisado, ele recuperava o movimento do braço. 2 meses depois estava de novo no centro com o braço assim. E a espiritualidade explicou que como ele usou do braço para matar, hoje ele se pune, não é que se pune, ele se garante de não realizar o ato criminoso novamente, paralisando o braço dele. Isso foi numa outra encarnação, mas ele, como espírito, ele tem medo de falhar novamente. Isso aconteceu no Leon Denis, não no Recanto de Luz Irmã Sheila. É um caso contado pelo Altamiro, né, que foi responsável pelo espírito Baltazar, que se comunicava através do Altamiro, que era o fundador do Centro Espírita Leon Denis. Vocês estão vendo quantas facetas tem do porquê nós adoecemos? Então nós somos, na realidade, muito complexos e muito infantis ainda. Nós fomos criados há muito pouco tempo. Nós ainda estamos no processo de amadurecimento. A gente pode fingir que é adulto, né? A gente gosta de fingir que é adulto, coisa e tal. Mas nós somos crianças. Psicologicamente,
nós ainda estamos muito frágeis, muitos desestruturados ainda. Vai levar muito tempo para que a gente atinja um estágio. Só que, para completar, eu falei apenas 1/20, 1/20 do que tem para falar, mas aí eu peço que vocês leiam o livro Medicina do Além, que está lá. E, como o Orson falou, o objetivo é a casa. Lucro, direitos autorais, tudo vai para casa. Nós não temos objetivo. O objetivo da editora é filantrópico. Eu até comentei ontem para o Aparecido que eu montei a editora porque eu fiquei indignado com o que recebia como direito autoral. Falei, eu quero grosso. Fiz 2 erros. Montei a editora e percebi que, além de não ter mais os direitos autorais, ainda tinha que botar dinheiro do bolso para manter a sustentação da editora, né? Ingenuidade. Não, ingenuidade. Burrice, eu diria. Mas vamos voltar. As emoções e os sentimentos são grandes causadores das nossas doenças. Usando uma frase de Emmanuel, destrambelham a capacidade do espírito governar o mundo físico. Então, nós temos que aprender a lidar com as nossas emoções, sentimentos, pensamentos e vontades. Nós não vamos controlá-los, porque nós não estamos no estágio de ter a capacidade de ser santos ou ser Jesus Cristo. Mas temos que aprender a entender o que está acontecendo dentro de nós. E por isso que é tão importante o autoconhecimento e a reforma íntima. O autoconhecimento, para nos levar a pensar, eu penso assim, eu tenho esse sentimento, por quê? É meu milindre? É meu orgulho? Meus traumas? Pode ser trauma do passado, né? Para que eu use disso racionalmente, para que isso não vire uma arma. Ódio, mágoa, principalmente, eu gosto de bater nesses dois, na verdade, a espiritualidade gosta de bater nesses dois, porque isso é um problema muito sério entre nós. Mágoa e raiva. Nós precisamos lembrar que a gente fica com ódio e raiva do outro, o outro não está nem aí. E quem acaba ficando doente somos nós. Bota numa caixinha, fecha na gaveta e segue em frente. Então nós temos que entender o que é que leva a gerar um determinado sentimento, determinada emoção. E também, com relação à nossa consciência, não sermos tão punitivos para poder começar a ter uma qualidade de vida melhor. Eu vou terminar por aqui, usando uma única frase que eu pedem para dizer sempre. Quem cuida de você é você. Você vai ter que aprender a cuidar de você. E nós não cuidamos da gente porque a gente não se ama. Essa é a verdade. Obrigado. Fábio, nós queremos agradecer a sua brilhante exposição. E um detalhe que talvez o público esteja querendo saber. Nos tratamentos lá do Irmã Sheila, é com toque do médium ou é sem toque no corpo do paciente que se apresenta? Legal. Existe, por exemplo, eu vou usar você. Eu vou fazer uma cirurgia na coluna. O médium, ele pode fazer isso desse jeito, como se estivesse realizando uma cirurgia. Isso são exceções, porque a gente evita o toque por vários motivos. Uma delas é o constrangimento. Em primeiro lugar, nós separamos as mulheres dos homens. Já começa por aí. Em segundo lugar, a gente evita o toque por constrangimento, e mesmo porque não é necessário. A espiritualidade realiza uma cirurgia espiritual lá dentro. É do mundo da 4ª divisão para a 3ª divisão. Agora, às vezes, o médium,
incorporado, ele faz isso. E deixa o sinal da cicatriz, por uma questão de acordar a pessoa. Tanto que ela vai ficar com a cicatriz vários dias. E a gente fala, não faça esforço nos próximos 2 dias. Nós tivemos um caso de uma pessoa que fez cirurgia do coração. E nós avisamos, não faça esforço. Ela desencarnou. Fez esforço e abriu os pontos. Não tinha corte. Porque as metodologias que eles usam são tão sofisticadas que a gente desconhece o que acontece. A cirurgia, eu vou fazer que nem o Galileu, mas que gira, gira. Vocês podem até me obrigar a dizer que não ocorre. Ocorre, mas você não vê, porque é do mundo espiritual. Então, para que eu preciso fazer isso? Desculpe, tá? Por que eu preciso fazer isso? Às vezes eu preciso simplesmente para que a pessoa acorde, mas não é necessário. Você falou de separação de homens e mulheres. Então, os médiums mulheres atendem os pacientes mulheres. Na verdade, como é um médium que atende, que é o Edson, e ele é totalmente inconsciente. Olha só a sacada da espiritualidade. Totalmente inconsciente. Eu não sei nos demais centros como acontece, mas lá, como tudo acontece através do Edson, ele atende todo mundo. Só que entra um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas são mulheres ou homens. Dentro da sala cirúrgica, até o momento em que começaram a se preparar outros médiums, só tinha mulheres. Todas as enfermeiras eram mulheres, que nem é o caso da Cris, que trabalha no centro cirúrgico. Agora, como estão se preparando outros, nós temos também... Agora, não sou eu que estou preparando, hein? Isso é coisa da espiritualidade. Eu só fico quieto do lado de fora e procuro não atrapalhar. Eu só fico pedindo silêncio, só isso. Como é que é? Ah, sim, outra coisa, hein? Nós falamos isso pelo menos 1 dúzia de vezes. Não se para tratamento físico. A espiritualidade já está complementando. Até pouco tempo atrás, a medicina espiritual dizia que era uma medicina alternativa. Lembram-se? Esse termo não existe. Hoje nós falamos medicina complementar. Eles dizem, vai fazer cirurgia sim. Vai tomar os remédios dos médicos sim. Nós vamos estar presentes na cirurgia. Nós vamos estar junto com o médico, auxiliando na cirurgia. Mas não se para tratamento da terra. Tá? Isso é muito claro. Está escrito e é falado muitas vezes. E as orientações devem ser seguidas até o final, porque tem aqueles que abandonam o tratamento. Se vocês soubessem a importância da água fluidificada, são colocados remédios. Eles trazem a essência e são colocados remédios. E por um poder que todos nós temos, são realizadas mutações químicas para sintetizar moléculas a partir de moléculas que são trazidas da natureza. E muitas vezes eles utilizam de remédios existentes, que eles pegam, eu mostrei ali porque um centro espírita coloca todos os remédios numa bancada, e a espiritualidade pega as essências e transfere na água e faz transmutações químicas, transformações. E mudanças de células. Lembra que o Kardec colocou, ele fala no livro dos Espíritos, que os tratamentos de cura é uma substituição de células mal-sãs por células sãs? Eu acabei de citar a válvula mitral. É um exemplo típico. Que genial, Kardec, né? Genial. Para encerrar, Fábio, já vamos encerrar, mas um detalhe interessante desta casa aqui. As reuniões de tratamento são feitas às quintas-feiras, e a informação expressiva de que o tratamento continua no domingo com as palestras. É importante ouvir as explanações doutrinárias. Você quer acrescentar esse detalhe da importância da pessoa participar? Ontem tivemos o seu seminário sobre Santo Agostinho. Poderíamos ter tido um público muito maior, né? Porque
a audição dos ensinos, ela complementa os tratamentos. Isso. Quando nós começamos o trabalho, a definição do tratamento é que nós tenhamos 2 horas de palestras. 2 horas. Porque o doutor fala sempre para a gente, nós viemos aqui para curar a alma e não o corpo físico. Nós fazemos a cura do corpo físico quando autorizado, por necessidade do atendido. Mas nosso objetivo é a cura da alma. Tanto que ele falou, a evangelização é você que faz. E as demais palestras são os demais. O que cura a gente é, usando uma frase do Espírito de Verdade, amai-vos e instruí-vos. Tudo que nós falamos aqui, graças à espiritualidade, porque isso é obra da espiritualidade, e tudo que eles fizeram e fazem, nós simplesmente somos as ferramentas que estão na matéria, tudo leva à mudança de atitude, à mudança de padrão do ser humano. Para isso ele precisa entender, usando uma frase de Santo Agostinho, entender para crer e acreditar para compreender. É importante entender todo esse mecanismo, porque a hora que vai dar uma mágoa, aí começa. Lá no centro eles pedem para a gente perdoar. Mas por quê? Para ser santo? Isso vai acontecer daqui a alguns milhares de anos. É para que a gente não se meta numa enrascada conosco mesmo e com o próximo. Nós temos que estudar, aprender, ouvir, que a doutrina é de uma riqueza. Ninguém tem o conhecimento que nós temos. É uma pena, porque nós abrimos o conhecimento e nem todo mundo está interessado em saber. Mas a doutrina é libertadora. Ela não é só consoladora, é libertadora. Ou a gente entende esses mecanismos e fica muito mais fácil lidar com os nossos problemas, as nossas deficiências, sendo criança ou não. Uma criança educada é uma criança que vive muito melhor de uma criança não educada. Mesmo sendo crianças, nós temos que entender que com o conhecimento, com o entendimento, nós vamos ter uma vida muito mais saudável em todos os aspectos. O grande tratamento não é a cura, a espiritualidade fala. O grande tratamento é a troca, é o ensino, é o conhecimento, é a libertação da consciência, a libertação do ser humano. Isso só pode ser feito através das palestras, através dos seminários, através dos evangelhos, dos estudos. Só vir aqui, ser um papa passe, um papa palestra e voltar para casa e continuar tudo igual, nós vamos ter muito trabalho de cura pela frente, com certeza. Com certeza. A gente tem que se conscientizar. A frase que eu ia falar e não falei, porque eu procurei ser muito rígido com o horário, é o seguinte. Jesus, ele cuida desse barco que é o planeta. Quem está no leme, eu ia falar timão, mas depois vai achar que é corintiano. Quem está no leme é Jesus. O teu barco, que é a tua vida, quem está no leme é você, não é mais ninguém. Ou a gente aprende a navegar corretamente, seguindo pelas correntezas e evitando o mar bravio, ou vamos continuar indo ao médico, ao centro e retornando a esse mundo de provas e expiação. Muito obrigado, Fábio. Brilhante, muito grato por ter vindo. O Fábio trouxe os seus livros, estão ali, inclusive esse que está projetado. Os que desejarem poderão adquirir, inclusive com o autógrafo do autor. Nós queremos dizer que temos alguns brindes que serão sorteados aqui hoje. Tem aniversariante hoje aqui? Vocês fazem aniversário? Então, tem mais alguém? Então você vem buscar o seu presente depois. Nessa semana tem alguém que fez aniversário? Vocês não fazem aniversário aqui em Matão? Ah, tem mais uma lá, mais um lá, pronto, já deu. Você queria falar do quadro? Fala. Esse é um presente que a gente vai dar para o nosso palestrante. Tá bom.
Então, os aniversariantes, depois, busquem aqui na frente os seus brindes. Queremos reforçar o convite para vocês. Na terça-feira teremos no Bezerra, eis mais uma oportunidade de aprendizado, o notável Eduardo Croix, na terça-feira. E no próximo sábado teremos na comunidade a presença do Raul de Melo, com o tema Se Deus é Misericordioso, por que sofremos? O Raul de Mello é um notável orador também, não perca a oportunidade no sábado à noite na comunidade. E no próximo domingo, aqui no nosso lar, teremos a Rose e mais a Heloísa. Qual é o tema mesmo? Falando de Jesus. Vamos fazer uma palestra em dupla, a Rose e a Heloísa. Agradecemos imensamente a presença de vocês e nós vamos deixar agora com o nosso Maurício a prece final. Pedimos a todos aguardarmos e depois da prece tenham todos um bom domingo. Faltou algum recado? Acho que não. Está tudo em ordem. Muito obrigado a todos. Espíritos amigos e benevolentes, mensageiros de Deus, instrumentos da paz do nosso Senhor Jesus, que tem como missão nos esclarecer e nos conduzir no bom caminho, nos guiar em nossa jornada para a luz. Pedimos humildemente, nos amparem, obreiros do bem, nos inspirando a coragem nos reveses da vida. Livrai-nos dos maus pensamentos, para não darmos brecha às más inclinações, e assim aceitar sem queixumes as provas e expiações. Iluminem nossas consciências, trazendo à luz nossos próprios defeitos. Nos arranquem o véu do orgulho, para que confessemos antes de tudo a nós mesmos. Anjos guardiões reforcem nossa fé, mandem espíritos protetores. Nos ensine a nos tornarmos dignos, agradecer até pelas nossas dores. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Pode fazer?